Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. E na aula de hoje vamos fazer alguns exercícios aí, os exercícios 1 e 2 que estão nos slides. Então, o primeiro exercício consiste em fazer um programa para contar o número de espaços em branco em uma string. Para fazer esse exercício, eu vou utilizar a plataforma online GDB, que já utilizamos em algumas aulas. Bom, uma vez carregado o online GDB, se vocês quiserem, vocês conseguem acessar via essa URL aqui, vocês podem começar o programa. Então aqui, temos a escolha de algumas linguagens para programar. Nós sempre vamos escolher a linguagem C, tá? E aí vamos partir desse programa inicial aqui que ele nos dá. Então, só para poder inicializar, vou fazer uma limpeza aqui nesse programa, tirando esse printf, tá? E aí, beleza. Ele já vem com uma importação inicial do stdio.h, que facilita de alguma forma. E para esse nosso exemplo, como nós queremos contar a quantidade de espaço em branco, em uma entrada que for dada, não é isso? Eu vou colocar a definição de uma constante, nesse caso aqui eu vou chamar de tam, e vou falar que ela vale 101 para todas as ocorrências, tá? Então é importante que todo lugar que eu quiser usar o tamanho, isso eu posso usar 101, e se depois eu quiser alterar o tamanho, eu altero só aqui, e todos os outros locais já vão ter o valor alterado. Então basicamente, agora eu preciso de uma variável que vai chamar frase, vou colocar que ela tem tamanho tam, não é isso? E vou pedir para o usuário digitar uma frase. Então, eu vou colocar aqui um printf, pedindo para o usuário digitar uma frase. Digite uma frase. Dois pontos. Então, como minha frase tem espaço, eu vou ter que usar aquele comando fgets. Então, vou colocar ele aqui, Relembrando que o fgets ele recebe a variável, nesse caso aqui a variável frase, um tamanho, nesse caso aqui a constante, tamanho que nós definimos, e o dispositivo de entrada, que nesse caso aqui vai ser o dispositivo padrão. Tranquilo? Então com isso aqui nós faremos a leitura da minha frase. E aí basicamente agora nós vamos precisar andar nessa frase, isso, de posição em posição, contando a quantidade de espaços em branco. Então, vou criar aqui duas variáveis, uma int i, que vai ser responsável por andar em cada posição da minha frase, e uma outra variável que vai ser cont, que vai contar a quantidade de espaços em branco que tem aqui, e vou inicializar ela com o valor 0. Depois disso, vou criar um comando aqui for, onde o i vai ser inicializado de 0, e aí eu vou andar com esse i enquanto a posição da minha frase i for diferente de /0. E aí eu vou sempre indo para a próxima posição. Bom, depois disso, eu vou agora verificar se a posição que eu estou na minha frase, ou seja, frase de posição i, é igual ao espaço em branco. Então, como eu faço essa verificação, eu coloco um espaço em branco entre aspas simples. E se isso for verdadeiro, o que eu vou fazer? Vou fazer o meu cont ser incrementado de uma unidade. Então, basicamente aqui, nós contamos a quantidade de espaço em branco que eu tenho numa dada frase de entrada, tá? Para finalizar, vamos imprimir aqui, uma mensagem para o usuário. Então, vou colocar aqui um printf, tá? Dizendo que a quantidade de espaços em branco é, colocar aqui 1% de, tá? Para poder imprimir o nosso contador.
Bom, esse daqui, né, seria o nosso programa final que imprime, né, a quantidade de espaço em branco em uma string, tá? E agora vamos fazer um teste aqui, né? Para esse teste eu vou usar a execução aqui do online GDB mesmo, clicando em Run, tá? E aí pede, né, para digitar uma frase. Vou colocar aqui, eu gosto muito de algoritmos, né? E eu vou clicar Enter. Antes de clicar Enter, né, vamos verificar aqui, né, quantos espaços em branco tem. Né? Então temos um espaço em branco entre o eu e o gosto, o segundo entre gosto e muito, né? Um terceiro entre muito e D, e um quarto entre D e algoritmos. Então tudo bem, né? Vou dar Enter aqui, a resposta esperada é 4. Beleza, então saiu direitinho. Então basicamente o que acontece, né? Esse for aqui seria o coração do meu programa, onde eu vou andando de posição em posição e vou, né, verificando se essa posição é o /0, acabou minha execução, ou se essa posição é um espaço em branco, e aí eu vou incrementando e verificando o resto do meu programa. Então, só para poder dar um outro exemplo aqui, né, eu poderia também, né, fazer um include da string.h, que foi uma biblioteca que a gente aprendeu aqui também, né? E eu poderia fazer uma alteração aqui, né, verificando se o i é menor que o tamanho da minha frase. Então, para isso, eu posso usar a função strlen e passar a minha frase como argumento aí, como parâmetro, né? E aí, né, a execução esperada seria a mesma, porque aqui ele vai verificar o tamanho, né? Em vez de usar o /0, ele vai usar strlen e, teoricamente, né, funcionaria da mesma forma. Então vamos fazer um teste aqui, né? De novo, com a mesma ideia. Então vou executar aqui. E aí pede para digitar uma frase. Então vou colocar agora, né? Eu gosto demais de algoritmos, né? Isso. Então a saída também aqui esperada também seria 4, né? E aí funciona da mesma forma. Então, né, só para poder mostrar que a gente tem duas formas de fazer o mesmo programa, tá? E vocês podem ter outras formas de fazer o programa também, tá? Então, em algoritmos, muitas das vezes, né, nós não vamos ter uma única solução. Agora, vamos fazer o exercício 2, que pede para refazer o programa anterior, só que agora nós vamos criar uma função que recebe como parâmetro a string e retorna o número de espaço em branco que a string contém. Então, eu vou criar essa função, ela vai retornar um inteiro, que é a quantidade de espaço em branco, e vou chamar ela de conta espaço. Essa função vai receber um vetor de caracteres, ou seja, um string, então vou colocar aqui no char, né? Chamar também aqui de frase, tá? Então, relembrando das aulas anteriores, nós não somos obrigados a colocar o tamanho, né, da minha string, não é isso? E agora nós vamos fazer todo aquele processo de andar pela string, que foi passada como parâmetro, não é isso? E retornar a quantidade de espaço em branco. Então, como no exemplo abaixo, né, vou criar aqui também dois inteiros, um i e outro cont, tá? Então aqui o cont também vai receber 0, é isso? Aqui a minha frase já foi dada como entrada, não é isso? Então agora nós vamos simplesmente fazer aquele segundo for lá. Então, né, vou copiar ele daqui para cá, né? Então nesse caso aqui, né, nós vamos andar em cada posição, não é isso? E verificar, né, se aquela posição é um caractere em branco, incrementar. E para finalizar agora, nós vamos retornar
esse conte, que vai ser a quantidade de espaços em branco que nós temos aí, né, na nossa string, não é isso? Então aqui, né, nós não vamos precisar mais, né, dessas variáveis aqui, não é isso? Nós vamos continuar precisando, né, do string, então também posso chamar aqui de frase, tá? E aqui agora, né, vou também fazer a leitura, não é isso? Só que agora, para poder fazer, né, esse valor ser retornado, eu posso chamar a minha função aqui, que conta a quantidade de espaços em branco. Então, vou criar aqui uma variável int, tá? E vou chamar aqui de espaços, tá? Vou inicializar ele aqui com 0. E vou simplesmente, né, chamar, né, a minha função quanto espaço e fazer, né, os espaços receber o resultado dessa função. Então, vou fazer espaços, não é isso? Receber conta espaço, passando a minha frase como parâmetro. Então, depois que eu pego esse resultado dessa função, eu basicamente vou fazer aqui, né, a impressão que a quantidade de espaços em branco é, né, e vou colocar a minha variável aqui que chama espaços. Então, esse daqui é o programa adaptado, não é isso? E agora vamos executar aqui mais uma vez, né, para poder verificar se o programa continua funcionando. Então, executando aqui, né, pede de novo para digitar uma frase. Então, vamos usar aqui uma frase diferente, né? E vamos usar aqui, né, Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nesse caso aqui, nós esperamos, né, que o resultado seja, né, 1, 2, 3, 4, 5. Então, feito isso, vamos executar. E aí, né, o nosso programa continua contando que a quantidade, né, de espaço em branco, isso é 5, né, e aí continua contando corretamente. Então, finalizado aqui mais um exercício. Então, esse aqui é o objetivo dessa aula. Espero que todos tenham compreendido e até a próxima videoaula.